Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida. Estamos na 96,3 e na FM 103,3. De volta com mais uma edição do programa. Só vou pedir para ele ajustar um pouquinho a tela, porque ela se mexeu aí. A tela se mexeu, doutor Inácio. O senhor me dá um pouquinho de teto? Isso. É porque está riando, feito. Tá riando. Pronto, deixa eu. A gente vai vendo aqui o que é que faz. De volta com o programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Na tela, doutor Edinásio, bom dia. Bom dia, pastor Amaro, bom dia a todos que estão nos ouvindo através do rádio, nos assistindo através dos aplicativos. Hoje o assunto é interessante, o tema, eu acho que a gente tem que continuar esse tema outro dia, porque é interessante. Eu tenho aqui duas matérias de duas universidades, uma israelense e outra alemã, e é coisa nova, e a gente vai discorrer aqui o assunto. Pastor Amaro, por favor, tema. Eu até resumi aí, como eu havia mandado um áudio para o senhor, né? Por causa da descrição do vídeo, não comportaria tudo, o fato de crianças de 7 anos quererem cometer suicídio, diz a pesquisa. Eu coloquei na descrição do tema crianças que querem cometer suicídio. É complicado isso, né, doutor Inácio? Eu tenho aqui uma matéria, está na minha mão aqui, eu imprimi agora, do UOL, que fala sobre psicodélicos no tratamento de fobia social e de transtornos causados pela pandemia. Então, a pandemia trouxe resultados daninhos à população. Esse confinamento, né, não é só a doença, né, o vírus, mas o transtorno trouxe problemas psíquicos graves à população, seja ela de qualquer idade, velho, novo, não importa. Mas eu vou também aqui e vou falar de tratamentos, que inclusive eu falo no meu Instagram sobre isso, sobre pessoas que buscam tratamentos alternativos sem comprovação científica. E vai buscar aí seitas e religião para curar. Isso tem aí vários casos aí, e, inclusive religiosos que fica no lugar do terapeuta, do médico, tentando achar que ele vai resolver a vida das pessoas, e não vão resolver com história mal assombrada, né? Inclusive, eu estou na dia 10, eu vou estar na igreja de Goiânia, eu não tenho aqui o nome da igreja, mas a maior igreja de Goiânia, estarei lá falando sobre depressão e ansiedade, do ponto de vista científico. Eu estarei lá na dia 10, em Goiânia. Eu vou mandar depois o folder para que o pastor divulgue aí. Certo. Então, quem mora em Goiânia, vou estar lá falando sobre espiritualidade, sobre depressão, ansiedade, do ponto de vista científico. Então o que acontece? Muita gente tem se agregado, se agrupado, buscado ópio, buscado o lazer, o jogo, a bebida e a igreja, para tentar se livrar disso. Não se livra, hein, gente? Não se livra, hein? Não se livra. Não se livra. Faz o seguinte, tem um ataque cardíaco, está morrendo, vai para a igreja, no lugar do hospital, ok? Pode curar, pode haver a cura da igreja, mas o ideal é ir para um cardiologista, depois para a igreja. Ora a Deus, vai para o cardiologista, ok, mas não faça besteira. Quebra o braço, você vai para o ortopedista, ok? Ora a Deus para que dê tudo certo, ok? Então, a gente tem que ser sensato. Quando Satanás mandou Jesus pular lá do penhasco, ele disse, opa, vai pular tu, que eu não vou não. Não atentar ao seu Deus. Não atente o Senhor teu Deus. Ok? É exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Mas vamos lá, gente. Então, muita gente tem buscado as crendices, tem buscado as seitas para buscar uma solução e termina encontrando a morte. Viu? Olá, gente. Então, vamos ler aqui um artigo que diz aqui, um israelense, ele fala assim, como todo israelense, Alon teve que fazer 3 anos de serviço militar. Foi destinado a um batalhão de paraquedista em plena guerra no Líbano. A experiência mais forte, provavelmente, foi perder um amigo em combate. Vi que estava ferido, que estava morrendo. Fiz tudo o que pude para salvá-lo, mas impossível. É algo que deixa uma marca indelével em você. Rememora Alon. Desde então, soube que queria dedicar o resto da sua vida a entender o que acontecia com o cérebro, que sofre uma experiência traumática. Logicamente que a gente
todo o período aqui do programa, estamos falando de experiência traumática, né? Dos traumas que nós temos na infância, o que acontece depois. Filho de judeu, marroquinos, emigrados a Israel na década de 50, Shem Alon pertence à primeira geração da sua família, que foi à universidade. Doutorou-se em neurobiologia e passou uma temporada nos Estados Unidos, especializando-se em estudar o efeito do estresse no cérebro, em nível molecular. Atualmente dirige o Instituto de Ciência em Israel, um dos centros de pesquisa mais prestigiosos do mundo, e uma instituição conjunta com o Instituto Max, na Alemanha, que estuda doenças mentais relacionadas com o estresse. Eu não uso a palavra doenças mentais, todo mundo sabe disso. Então, de passagem por Madrid, para proferir uma conferência na Fundação Ramon, Alain argumenta nesta entrevista que nossa sociedade atual potencializa a depressão, a ansiedade e a bulimia e outras doenças que não entendemos bem e que estão há 50 anos sendo tratadas com o mesmo fármaco, os quais não fazem efeito para 1 em cada 3 pacientes. Veja só o que o cientista diz, que a depressão e a ansiedade estão sendo tratadas com os mesmos remédios há 50 anos e que só faz efeito em 1 em cada 3. Eita, chamado. Complicado. Faz efeito em 1 em cada 3. Nós temos dito aqui, quem acompanha meu programa sabe, que eu falei que a depressão e a ansiedade é coisa de 50 anos para cá. De 1950, mais ou menos, surgiu a depressão e a ansiedade como um sintoma, como o Código Nacional de Doenças classificou, e os remédios foram inventados naquela época. Eu falei aqui como foram inventados os remédios. E os remédios estão sendo aí usados, mudando só de nome, de genérico para a coisa. Vamos lá, o que diz o cientista. O que eu estou falando aqui é grave, gente. Ou seja, de 4 pessoas que tomam remédio, só um fica bom. Só um fica bom, não. Um faz efeito. Os outros 3 ficam com a mesma doença, tomando esse tupindo de remédio. Pergunta: como estuda os efeitos do estresse no cérebro humano? Resposta de um cientista: o melhor seria estudar humanos. Claro, mas não podemos extrair o cérebro de uma pessoa estressada ou traumatizada. Mas podemos tentar ver o que acontece neles com scans, estudo de ressonância funcional, exames de sangue, que nos dizem muitas coisas. Também usamos cérebro de pessoas falecidas. O estresse pode causar muitas patologias, como a depressão e a ansiedade. E, por exemplo, temos acesso a bancos de cérebros de gente que sofreu depressão e se suicidou. Além disso, usamos modelos animais. Pergunta: não há um abismo entre o estresse em um animal e uma pessoa? Nem tanto. A resposta ao estresse é muito parecida em diferentes espécies. Os genes, proteínas e circuitos cerebrais que controlam sua resposta ao estresse são os mesmos usados por um peixe e por todas as espécies que há entre nós. E pergunta: e como é essa resposta? É um mecanismo básico de sobrevivência. Imagine que neste momento um leão entre na sala. Nós dois sentimos uma ameaça e o nosso cérebro se ativa a chamada resposta centralizada ao estresse. Isso ativa uma relação em cadeia por todo o seu organismo. Seu ritmo cardíaco aumenta, a tensão arterial sobe, o ritmo de sua respiração se acelera, seus níveis de glicose no sangue disparam, tudo porque você viu um leão ou porque recebeu um telefonema que o preocupou enormemente, ou qualquer forma de estresse psicológica que você possa imaginar. Pergunta: e por que tudo isso acontece? Resposta: porque seu cérebro prepara o resto do corpo para escapar dessa ameaça. Aumenta a glicose, porque precisa de energia para correr. Seus níveis de cortisol sobem, porque este hormônio tem muitos efeitos no sistema nervoso. Dentro do seu cérebro há mudanças radicais. Sua memória e seu raciocínio ficam marcados pela ameaça. Você nunca se esquecerá. Perde o apetite, esquece completamente o sexo. Praticamente todas as áreas do cérebro são afetadas. Todo esse sistemas, basicamente,
se desqualificam. E algo anormal, uma resposta saudável se sobrevivemos à ameaça ou percebemos que o leão era de mentira. O sistema deve se desativar e voltar ao equilíbrio. O mais importante dessa resposta ao estresse não é se ativar, mas ser desligado a tempo. E muita gente não controla bem esse processo. São essas pessoas que podem desenvolver doenças relacionadas ao estresse. Aí pergunta, que doenças são essas? Gente, eu tenho falado aqui o tempo inteiro que tem muita gente que não se desliga. Vai dormir pensando, acorda pensando, leva o problema eternamente. Eu tenho falado aqui o tempo inteiro, e quem me acompanha sabe, que é necessário que todo mundo caminhe de manhã, porque vai regular o estresse. Estresse é um hormônio que traz graves consequências a nós. É importante, mas traz graves consequências quando estamos desregulados. E nós vamos ver isso aqui hoje. E há muito tempo que eu tenho dito às pessoas, caminhe, e as pessoas querem resolver a sua vida através de um chá, através do consultório, e não vai resolver dessa forma. Vamos lá. Que doenças são essas? Pergunta-se ao cientista. Ele diz, muitas, não só psiquiátricas, como a depressão, a ansiedade e os transtornos alimentares, mas também outras do metabolismo, como diabetes, obesidade e doenças do sistema imunológico. Sabemos bastante bem que o estresse pode provocar transtornos psiquiátricos, mas nos escapa do que pode afetar a diabetes e a obesidade. E aqui é importante se perguntar por que há pessoas cujo trabalho lhe produz estresse crônico, ou porque um estupro ou porque tem gente que vive um trauma como uma explosão, a guerra ou o estupro, e desenvolvem transtornos, enquanto outros vivem o mesmo e estão sãos. O cientista vem ver há 100 anos se perguntando por que as pessoas estão doentes. Já é hora de nos perguntarmos por que a maioria da população está saudável, como suportam, como fazer para resistir ao estresse. Vocês já descobriram algo sobre como aguentam? A pergunta. Estamos vendo que não há uma imagem espelhada. Há genes e mecanismos moleculares que protegem e que são muito diferentes de outros que predispõem a adoecer. Se pudermos identificar ambos, talvez possamos reproduzi-los, ajudar a curar os doentes. A pergunta, a predisposição a adoecer por estresse é genética? Resposta. Sabemos que há um comportamento genético que passa de pais para filhos nas famílias. Cada um de nós temos predisposição genética a sofrer alguma doença, seja depressão, Alzheimer, câncer. A esquizofrenia, por exemplo, é genética, tem até 75%, não é sua culpa, são genes que você herdou dos seus pais. A depressão talvez seja genética 50%, que decide se você a sofreu ou não, quem decide se você a sofreu ou não. O ambiente que você bebe, o que você fuma, o que você come, o que você respira, a seu nível de estresse. E dentro do ambiente, o fator de risco mais importante, sem dúvida, o estresse. Poderia citar exemplo? Imagine que você tem um gêmeo idêntico, tem as mesmas predisposições genéticas, mas você cresce em um bairro acomodado de Madrid, e ele numa zona de guerra. A probabilidade que ele sofre depressão é muito mais alta. O ambiente pode detonar uma doença em diferentes momentos da vida. Pode acontecer quando adulto, mas também quando adolescente. Ou inclusive quando criança ou bebê. Até mesmo quando se é o embrião do ventre de sua mãe. Se sua mãe sofrer de estresse, pode transmitir sinais moleculares que a tornarão mais suscetível de sofrer um transtorno ao longo da vida. Bom, eu paro aqui. E quem ouviu o meu programa, e pastor Mário pode dizer, tudo que eu estou lendo aqui, que o cientista falou, eu tenho dito no programa. Eu tenho dito que há uma predisposição na gestação. Eu tenho falado aqui isso o tempo inteiro. Tenho falado aqui também que a questão hereditária não é sentença. Não é sentença, você pode mudar isso com a forma de viver. Por que estamos adoecendo? A forma de vida que nós buscamos. A forma de vida tem levado a gente para adquirir muitas doenças somáticas e psíquicas. Alguma pergunta, pastor Mário?
Não, no momento não, doutor Inácio, mas já quero aproveitar o ensejo para lembrar os nossos ouvintes internautas que podem fazer suas perguntas no chat do YouTube da Rede Cristã. Inclusive tem uma pergunta aqui da Eneida. Tenho que fazer caminhada. Minha pergunta pertinente, olha ela aí. Agora qual é a pergunta, Eneida? Você afirmou só que tinha que fazer caminhada, né? E sim, acredito que sim, né? Como o senhor falou, todo mundo... Pois é, tem que fazer caminhada, regular o cortisol. Eu tenho dito isso aqui, porque qual a grande questão do consultório terapêutico e o resultado? Porque o consultório terapêutico dá a você algumas técnicas e algumas atividades, e as pessoas não fazem. Aí tem que substituir isso por medicamento. Nós temos quanto tempo aí, pastor Mário? Nós temos 20 minutos, doutor Inácio. Vamos lá. A pergunta, é mais perigoso sofrer de estresse nas etapas iniciais da vida? A pergunta, sim. Depois o mecanismo adquirido pode ser ativado em qualquer momento. Você pode ter uma infância e juventude completamente normal e, de repente, cair em depressão ou sofrer ansiedade por algo que lhe aconteceu. Pode ser um estupro, pode ser a perda de um ente querido, um acidente, a guerra. Esse evento ativará o interruptor genético que você tinha desde que era embrião. Muita gente tem chegado no consultório e diz assim, mas eu era boazinha, fiquei doente. Aconteceu isso, fiquei doente. Olha, doutor, eu nunca tive isso. Agora estou sem dormir, agora eu estou sofrendo, agora eu tenho pensamento negativo, agora de repente apareceu. De forma alguma, isso já vinha. Você tem uma vida completamente irregular, uma vida completamente que não era saudável, e de repente o gatilho disparou e tudo que estava dentro de você resolveu dançar na sua frente, fazer caretas e bocas. Esse é o problema que acontece. Vamos lá, que diz a pergunta aqui. Já é possível identificar essas marcas genéticas? A pergunta. Estamos melhorando muito na hora de reconhecer essas marcas, essas predisposições. Podemos tentar medi-las em idades precoces. Na verdade, não são marcas genéticas, não estão nas letras do seu DNA. É o que chamamos de epigenética, modificações químicas que estão sobre o seu DNA. O ambiente cria estas marcas e estas modificam o funcionamento de seus genes. Agora já podemos ler tanto o genoma feito no DNA como o epigenoma. Pergunta. Já é possível identificar quem tem mais risco de sofrer de doença relacionada ao estresse? Resposta. Ainda não. Há mutações genéticas que multiplicam o risco de sofrer câncer de mama. E essas as conhecemos muito bem. Em depressão, ansiedade ou esquizofrenia, temos alguns quantos marcadores, mas não bastam para explicar a maioria dos casos. O mesmo ocorre com o autismo. Estamos trabalhando nisso, provavelmente no futuro poderemos sequenciar o genoma das pessoas. Por exemplo, de soldados, a saber quais não podem combater porque tem um risco maior de ficar traumatizado. Pergunta. Você conta frequentemente que os fármacos atuais contra a depressão e a ansiedade são os mesmos que há 50 anos? A resposta. Assim é. A maioria de droga baseada em mecanismo descoberto há meio século. O problema não é que sejam antigos, mas sim que estão deixando de funcionar. São os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como o Prozac e outros. Há até 35% de pacientes aos quais eles não fazem efeito. O tratamento, além disso, demora entre 5 e 8 semanas a começar a dar resultados. Inclusive quando o fármaco funciona, acarreta efeitos secundários muito graves, como enxaqueca, disfunção sexual, coisas com as quais você não quer conviver. Precisamos de novos tratamentos e a única forma de consegui-los é entender melhor o cérebro. Precisamos compreender o funcionamento de um cérebro saudável e de outro doente. Pergunta. A que distância estamos do poder imitar esses mecanismos genéticos da resistência ao estresse? É difícil dizer. Fazemos muito progresso nos últimos 10 anos, mas é preciso entender
que falamos de doenças que envolvem muitos genes ao mesmo tempo. Além disso, falta muito para medirmos bem o efeito nocivo do ambiente. As combinações são quase infinitas. Sua depressão e a minha podemos nos dar ao mesmo sintoma, mas pode ser completamente diferente em nível genético e ambiental. Os mecanismos são diferentes. É possível que haja 100 tipos de depressão diferentes. Então, a primeira coisa é fazer diagnósticos melhores. Como é possível melhorá-los? Atualmente, os psiquiatras se baseiam no que o paciente lhe diz. Você me conta o que acontece com você, eu estudo o seu comportamento, vou ao Manual de Doenças Mentais, o DMS, DCM-5, e digo que você está deprimido. Sem um exame de sangue, nem um exame de imagem no seu cérebro, nem outras técnicas. Não tenho nenhuma outra forma quantitativa de estudar o seu caso. É brutal. Se você comparecer com câncer, onde posso fazer uma biópsia do seu tumor, sequenciar seu genoma e do seu câncer, selecionar a melhor terapia para o seu perfil, como a depressão é o mesmo para todos. A depressão e a ansiedade são 3 vezes mais frequentes em mulheres e que em homens. Então, o que tratamos? Os dois do mesmo jeito. Precisamos personalizar o atendimento e, para isso, é preciso reclassificar as doenças mentais, introduzir métodos diagnósticos quantitativos, novos tratamentos em função de paciente. Gente, olha, eu estou jogando confete em mim mesmo, é o jeito. Porque eu tenho dito isso aqui o tempo inteiro. Quando as pessoas vão para o psiquiatra, não existe nenhum parâmetro para medir o que está acontecendo com ele, a não ser a fala, a não ser a escuta. Se o cara falar aquilo que não sente, o psiquiatra vai passar remédio naquele discurso dele de acordo com o DSM-5. Então, é o que diz. E aí, é comum a pessoa chegar, doutor, esse remédio está fazendo mal. Aí ele, vou diminuir aqui. Ou senão ele vai passar outro remédio similar. Eneida, então é comum. Eneida Rocha, ela aqui no YouTube, ela diz, um ambiente hostil é um gatilho para esses transtornos. Sim, E depois continua. totalmente. E depois ela afirma Totalmente. que nela os fármacos não fizeram efeito. Tem melhorado com a psicoterapia. Pois é, e outra coisa, os fármacos, observa aí que é dito que em 50% da população, ou mais, o remédio não faz mais efeito. E só faz efeito depois de X semanas. É absurdo, gente. Absurdo. Fora os efeitos colaterais que isso traz. Mas isso é bom para a indústria farmacêutica. Dá dinheiro. E esse dinheiro, né, é bem-vindo, né, para eles lá, né, os donos dessas indústrias farmacêuticas poderosas, que até simulam doenças, né? Essa que é a verdade. Então, e eu tenho dito isso aqui o tempo inteiro, que é necessário que o olhar seja para o doente, não para a doença. O olhar seja para o doente, não para a doença. O que dizia Hipócrates lá atrás, o pai da medicina, devemos tratar do doente, não da doença. Mas se trata da doença, esquece o doente. Qualquer tratamento, seja clínico ou psíquico, ele deve tratar do indivíduo, da pessoa, do sujeito, não só da doença. E o tratamento, ele não é só no consultório, no hospital, ele é extensivo. Esse tratamento ele tem que ser ampliado nas condições ambientais que as pessoas vivem, no ambiente social que a pessoa, nessa relação social. Se essa relação social for tóxica, não tem remédio que cure, não tem terapia que resolva. Então é isso que nós estamos tentando. Mas parece que a gente tem que pegar uma machadada, né, não literal, abrir a cabeça da pessoa e colocar isso dentro da cabeça das pessoas, porque as pessoas correm ainda atrás de remédio. Vai na farmácia agora, no seu bairro, está assim de jeito lá, atrás de remédio, e sai rindo, achando que vai ficar bom, e sai contra a doença. Então, o caso é muito grave, o caso é muito sério. O que diz aqui o cientista? Eu estou falando o que ele fala e estou interpretando do que eu tenho falado aqui no programa ao longo do tempo. Isso é novo, mas eu tenho falado isso aqui há muito tempo. Só basta assistir, ouvir meu programa lá atrás, que eu falo tudo isso que o cientista diz aqui. Vamos lá. O ambiente do mundo desenvolvido deixa cada vez mais gente estressada ou sofrendo de depressão e ansiedade? Resposta, o número fala por si.
Esta pandemia foi um grande exemplo. Falou-se muito no seu impacto físico, mas nem tanto das cicatrizes psicológicas que deixam. O mundo, quando ela acabar, passaremos anos vendo gente com sintomas pós-traumáticos, depressão, ansiedade por causa dela. Os hospitais psiquiátricos estão lotados. A quantidade de adultos, jovens, inclusive crianças, com transtornos psiquiátricos é esmagadora. A paralisação, o fechamento de negócios, a morte de seres queridos, as simples preocupações por seus familiares ou seus filhos, o impacto da pandemia na saúde mental é descomunal e não se fala suficientemente disso. Os governos não investem muito em saúde mental, não há suficientes leitos psiquiátricos, psicológicos, clínicos. Aí vem a pergunta, a psicologia pode ajudar neste campo? Se você estiver deprimido, veja só, e se for um psicólogo, a possibilidade de melhorar é de 67%, exatamente a mesma taxa de sucesso do transtorno farmacológico, porque não o combinamos com os fármacos. Depressão de cada país, mas, na maioria, é simplesmente mais cômodo dar a droga ao paciente e esquecê-lo. Uma consulta com um psicólogo clínico pode demorar 8 meses, dependendo do país ou do seu plano de saúde. E na psiquiatria é 5 minutos. Entendeu, pastor Márcio? Entendi, doutor Inácio, porque aí a questão, o senhor vai na raiz do problema, né? Vai no âmago da sintomática. E os fármacos, isso é só paliativo. Vamos mais. A maioria, eu não falo a minoria, não, a maioria dos psicólogos não estão preparados para cuidar disso. Não estão preparados. E a demanda é muito grande. Então, isso não se aprende na universidade, não. Se aprende no dia a dia, na prática. E a maioria não tem prática disso. E a maioria vai atrás de protocolo besta e deixa a pessoa lá sendo usado como bengala. Então, muita gente vai ao consultório psicólogo como bengala. Fica o tempo inteiro, não sai de lá nunca. Aqui eu boto para fora. Então, gente, ou a gente trata a coisa a sério, ou vai ficar banalizado. Enquanto os consultórios psiquiátricos estão superlotados de gente que vai lá, chega lá, e pega o seu remedinho, o seu OP e vai embora. Paga pela receita. Mesma coisa é o consultório. Paga pela receita. Né? Mesma coisa é o consultório psicológico, da psicologia. É o mesmo também. Ou seja, ou a gente trata disso, ou bota pelo avesso, ou vai acontecer uma grande besteira. Agora, as crianças, doutor Edinásio, com... e essa questão das crianças com 7 anos de idade desejarem suicidar-se, já com 7 anos de idade, nem viveu ainda, nem cresceu ainda. Pois é um caso que deve ser discutido. Ele fala aqui, eu vou ler o que ele vai dizer e vou focar em cima disso. E todo mundo sabe, gente, quem se trata comigo, que eu pesquiso. Para cada pessoa é uma forma diferente. Eu pesquiso, eu vou atrás desse incômodo que a pessoa sente, vou buscar a origem disso. E geralmente nós não somos bois nem vacas. Não somos animais, nós somos pessoas. E pessoas têm forma diferente de adoecer. Aqui mesmo o cientista diz que até o país que a pessoa vive, a depressão é diferente. O tratamento é diferente. Cada cultura o seu sintoma. Cada época o seu sintoma. Ou a gente se prepara para isso, ou vai lavar roupa, gente. A maioria não está... Tem muita gente aí que está querendo ganhar dinheiro. Tanto médicos, como psicólogos, como terapeutas, como embusteiros. Querem ganhar dinheiro em cima do caos. E a ideia não é essa. Eu faço uma convocação aqui às pessoas que trabalham com isso, que se especializem, que busquem mais formação. Porque a demanda é muita. Gente, eu trabalho feito um condenado aqui. É muita gente para atender. E nós estamos preparando agora psicólogos aqui para também ter essa visão. Essa visão para acolher essas pessoas que vêm ao consultório e não podem ter o mesmo padrão. Não pode ser universal, gente. Não pode ter o mesmo padrão, não.
Você não pode tomar o meu remédio do consultório, nem pode ter o mesmo tratamento no consultório terapêutico. Não pode. Fala que eu te escuto, vai para a Igreja Universal, tem um programa lá, fala que eu te escuto. Eu perco a linha, gente, eu perco a linha. Não é possível o que está acontecendo no nosso país. Não é possível. Ou a gente trata isso de uma forma carinhosa, de uma forma... Olha, como dizia meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, quem não pode com pote, não bota a rodinha na cabeça. Então, não se meta a fazer o que você não sabe. Então, a coisa está complicada. E aí você vê um monte de gente tomando remédio, continua doente, um monte de gente fazendo terapia, continua doente. Não tem melhora nenhuma. Qual horário, pastor Amaro? Nós temos 4 minutos, doutor Ednásio. O programa Eu acho que por hoje, o programa está tão bom, né? Outro dia, eu acho um tema interessante, né? Essa análise... Eu vou aqui entrar em duas análises. Essa análise que o cientista fala e o outro de tratamento alternativos, né? Que eu falei agora, tem aqui um estudo de tratamentos alternativos que você pode entrar numa rascada e pode entrar numa boa também. Então, para alertar a população ser alertada. A nossa ideia aqui é alertar a população. Logicamente que a pessoa que está ouvindo não pode decidir se toma ou não toma o remédio. Ele não pode decidir. Mas ele pode decidir a conversar com o médico. Abrir a boca com o médico. Doutor, olha, vamos lá, conversa. Ele tem a obrigação de escutar você. Vai lá ao consultório psiquiátrico, discute com ele. Fala com ele. Bota para fora. É a sua vida que está em jogo. Namastê, namastê, namastê. Namastê, doutor Ednásio. Vocês acabaram de ver e ouvir aqui no sistema Multistream da Rede Cristã Brasil, psicanalista Ednásio Silva. Lembrando que amanhã não teremos programa devido aos compromissos do doutor Ednásio, né? E nós também temos algum compromisso e amanhã não teremos, só segunda-feira. Então, você terá de volta o programa No Divã com o psicanalista Ednásio Silva. Segue a programação musical da Rede Cristã na sequência, programa ao vivo, Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. Até lá.